A noite mais sombria antes da ressurreição. O silêncio que mudou o mundo. Quando o céu silenciou, a noite caiu sobre Jerusalém como nunca antes. Não era apenas a escuridão do entardecer, era o luto da criação. O ar parecia pesado, carregado de algo invisível. A lua, escondida por nuvens densas, mal iluminava as ruas vazias. Era como se até o vento tivesse parado para lamentar. As vozes que antes gritavam, "Crucifica-o!", haviam se calado. As colinas do Gólgota estavam vazias, exceto pela cruz erguida contra o céu. O corpo do Filho de Deus já não estava ali, mas o sangue ainda manchava a madeira. O chão ao redor guardava o eco de cada gota caída, cada uma delas um testemunho de amor e sacrifício. O universo inteiro parecia suspenso. Deus havia morrido nas mãos dos homens, e a criação não sabia como continuar. Nas casas, as famílias jantavam em silêncio. Os sacerdotes voltavam aos seus rituais. Os soldados romanos lavavam o sangue de suas lanças, sem imaginar que aquele sangue mudaria o destino de tudo o que existe. E do outro lado da cidade, um pequeno grupo chorava em segredo. Eram os que o haviam seguido até o fim. Os que haviam crido e agora não sabiam mais o que crer. Pedro, tomado pela culpa. Maria, tomada por dor. João, o último que viu o rosto do Mestre antes que a escuridão tomasse conta. Eles não sabiam, mas o amor ainda estava ali, silencioso, invisível, preparando o amanhecer. O corpo e o sepulcro. O corpo de Jesus foi levado às pressas, pois o sábado se aproximava. José de Arimateia ofereceu seu próprio túmulo, e Nicodemos trouxe mirra e aloés para embalsamá-lo. O peso do corpo parecia o peso do próprio mundo. Eles o envolveram em linho fino, dobrando cada faixa com cuidado. Maria observava, em silêncio. Nenhuma palavra podia expressar o que ela sentia. Aquela criança que um dia segurou nos braços agora jazia sem vida. O túmulo foi lacrado com uma pedra enorme. 2 guardas romanos se colocaram diante da entrada, e o selo imperial de Roma foi colocado sobre a rocha, como se o poder humano pudesse conter o poder eterno. Mas dentro do sepulcro, algo acontecia. O corpo estava imóvel, mas o espírito se movia. O amor havia descido às profundezas. O silêncio não era derrota, era preparo. A batalha invisível. Enquanto o mundo dormia, o céu e o inferno se encaravam. As legiões das trevas celebravam o que acreditavam ser sua vitória final. Ele está morto! O Filho de Deus está morto! Mas o inferno não sabia o que estava por vir. Pois o Filho havia descido até o centro da morte, não como prisioneiro, mas como conquistador. O véu da separação havia sido rasgado, e agora o Cordeiro pisava no território da morte com autoridade. As portas do inferno se abriram diante dele, e a própria morte tremeu ao sentir sua presença. Ele olhou para ela, a antiga inimiga, a que havia reinado desde o Éden, e disse apenas: "Eu sou a vida." E naquele instante, o inferno se calou. As correntes começaram a se desfazer. Os gritos cessaram. A luz começou a brilhar onde jamais havia existido luz. O Cordeiro tomou em suas mãos as chaves do inferno e da morte. O impossível havia começado a acontecer. O sábado do silêncio. Na terra, o sábado começou. O povo descansava, os sacerdotes faziam suas orações, mas o verdadeiro descanso, o descanso da redenção, acontecia em um túmulo, selado por pedra e medo. Pedro olhava para as mãos e lembrava do olhar do Mestre.
3 vezes me negaste. Essas palavras ecoavam como um trovão em sua mente. Ele não conseguia perdoar a si mesmo. Maria, mãe, observava o céu. Ela não entendia o mistério, mas sabia. Deus não se contradiz. Mesmo na dor, havia propósito. João tentava consolar, mas o coração dele também sangrava. O que fariam agora? Tudo parecia ter acabado. Mas o amor não termina quando tudo parece perdido. O amor apenas se prepara para recomeçar. O coração da noite. Nas profundezas do túmulo, a eternidade esperava o comando do Criador. Os anjos em silêncio observavam. O universo inteiro aguardava um som, uma palavra. E quando o Pai falou, o tempo se dobrou diante dele. A vida voltou a pulsar, não como um retorno humano, mas como o despertar da própria criação. As células do corpo sagrado começaram a vibrar. O sangue que havia parado voltou a correr. O coração que havia sido perfurado voltou a bater. E, naquele instante, algo mudou para sempre. O Filho de Deus respirou novamente. A morte havia perdido o domínio. A noite, a mais sombria de todas, começava a se render. Quando o impossível respirou, o sepulcro, frio e escuro, tornou-se o palco do impossível. Nada parecia se mover, mas algo estava acontecendo além dos sentidos humanos. De repente, uma leve vibração percorreu o ar. As pedras ao redor do corpo começaram a estremecer. A eternidade havia decidido que era a hora. O silêncio foi rompido, não por som, mas por poder. A glória de Deus desceu como fogo invisível, penetrando o linho, tocando a carne, despertando a vida. E, naquele instante, um coração bateu. O corpo de Jesus, imóvel por 3 dias, voltou a se mover. Os olhos se abriram. A luz da eternidade brilhou dentro da morte. Não havia testemunhas humanas, apenas o universo em reverência. A criação reconheceu o seu Criador. A própria morte sentiu o golpe. O amor respirava outra vez. A luz que rompeu a pedra. Fora do túmulo, os guardas romanos continuavam de vigia. Para eles, aquela noite era como qualquer outra. Mas o céu se preparava. Subitamente, um brilho surgiu entre as nuvens. Um clarão que não era relâmpago, uma luz que não vinha do sol. O chão começou a tremer. As rochas se partiram. O vento soprou com força, carregando o som de algo divino. Um anjo desceu do céu, majestoso, imenso, vestes brancas como relâmpago, rosto como fogo, olhos como rios de luz. Os guardas caíram ao chão, cegos de pavor. O anjo tocou a pedra e ela se moveu sozinha. O selo de Roma quebrou como se fosse pó. A autoridade humana ruiu diante do poder eterno. A pedra rolou, revelando o interior vazio. E o anjo, sentado sobre a pedra, olhou para o horizonte e declarou ao universo: Ele não está aqui. Ele ressuscitou. O amanhecer do 3º dia. Enquanto o céu clareava, o mundo começava a despertar. Mas ninguém sabia que a história havia mudado para sempre. As aves voltavam a cantar. O vento soprava suave, como se trouxesse uma nova fragrância. A criação exalava esperança. Algo invisível, mas real, pairava sobre o jardim. O sol se levantou sobre Jerusalém com uma luz diferente, dourada, viva, quente, como se o próprio Deus tivesse decidido tocar o mundo com as suas mãos. E no meio daquela luz,
A tumba vazia brilhava como um portal. Não era o fim, era o começo de tudo. Maria Madalena e o Jardim do Milagre. Maria Madalena andava apressada pelas ruas, o coração pesado, o rosto ainda molhado de lágrimas. Ela havia amado Jesus como mestre, e agora só queria honrá-lo uma última vez. Levava perfumes nas mãos, símbolos de despedida, ofertas de amor silencioso. Ao chegar ao túmulo, parou. A pedra estava movida, o selo quebrado, os guardas desaparecidos. Seu coração disparou. Pensou que tivessem roubado o corpo. O desespero tomou conta. Ela correu, chamou Pedro e João. Eles vieram, olharam, viram o lençol dobrado, mas não entenderam. Voltaram em silêncio, confusos. Maria ficou. Não conseguia ir embora. Chorava diante do túmulo, dizendo entre soluços: "Levaram o meu Senhor." Uma voz suave perguntou atrás dela: "Mulher, por que choras? A quem procuras?" Ela se virou. Viu um homem de pé, envolto pela luz da manhã. Pensou que fosse o jardineiro. "Senhor, se foi o Senhor quem o levou, diga-me onde o colocou." A voz respondeu apenas: "Maria." Ela congelou. O coração parou um instante. Aquele tom, aquela presença, aquela ternura. Era ele. Jesus estava ali, vivo. Maria caiu de joelhos. As lágrimas se tornaram luz. "Rabone", disse ela, que quer dizer mestre. E Jesus respondeu: "Não me detenhas. Vai e anuncia aos meus irmãos." O mundo desperta para a eternidade. Maria correu pelas ruas com o coração em chamas. A cada passo, o impossível se tornava mais real. Ela não era mais a mulher atormentada de antes. Era a primeira mensageira da ressurreição. "Eu vi o Senhor", gritou ao encontrar os discípulos. Alguns duvidaram. Outros choraram. Mas algo dentro deles começou a despertar. Pedro olhou para o horizonte e sentiu o vento mudar. João lembrou do último olhar do Mestre e percebeu: o amor não falha. Naquele dia, a esperança renasceu dentro de corações partidos. A noite mais sombria havia acabado. A luz havia voltado a brilhar. O túmulo estava vazio, mas o mundo estava cheio de glória. A voz que rompeu o medo. Os discípulos estavam escondidos em uma casa, portas trancadas, corações em desespero. Cada som lá fora os fazia estremecer. O medo dominava o ar. E então, sem aviso, algo mudou. A atmosfera se encheu de paz. Uma presença atravessou as paredes, não como vento, mas como vida. Jesus estava ali. Em meio à escuridão, no centro do medo humano, ele apareceu. "Paz seja convosco", disse, e ao som dessa voz, o medo se dissolveu. Os olhos dele se encheram de lágrimas. Pedro caiu de joelhos, incapaz de falar. João sorriu em silêncio. Tomé permaneceu imóvel, tentando entender o que via. Jesus mostrou as mãos e o lado. As marcas ainda estavam lá, mas agora brilhavam com uma luz suave. Não eram feridas, eram vitórias. O mesmo Deus que venceu a morte, agora curava o medo de seus amigos. A dúvida e a prova. Tomé, o discípulo que não estava presente naquele dia, ouviu a notícia e duvidou. "Se eu não vir as marcas dos pregos e não colocar o dedo nelas, não acreditarei." 8 dias depois, Jesus voltou. As portas estavam novamente trancadas, mas isso nunca o deteve. "Paz seja convosco", disse, e então olhou para Tomé. "Vem, toca nas minhas mãos, coloca tua mão no meu lado, não sejas incrédulo, mas crê." Tomé, com lágrimas, caiu aos pés do Salvador. "Meu Senhor e meu Deus."
Jesus sorriu e respondeu: Porque me viste, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Essas palavras ecoam até hoje, atravessando os séculos, encontrando corações. A fé verdadeira não nasce do que os olhos veem, mas do que o coração reconhece. O caminho de Emaús. 2 homens caminhavam para Emaús, tristes, cabisbaixos, falando sobre tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam, um estranho se aproximou. Sobre o que vocês falam? Perguntou ele. Eles contaram sobre Jesus, sobre a cruz, sobre a esperança perdida. O homem ouviu e começou a explicar as Escrituras. Cada palavra queimava dentro deles. Quando chegaram à vila, insistiram para que ele ficasse. Sentaram-se à mesa. O homem partiu o pão, e no exato momento em que o pão foi partido, eles o reconheceram. Era ele, Jesus, e então ele desapareceu diante de seus olhos. Um deles exclamou: Não ardia o nosso coração quando ele nos falava no caminho? Eles se levantaram e voltaram correndo a Jerusalém. A notícia não podia esperar. O amor estava vivo. A nova esperança. Os dias que seguiram foram diferentes. O medo se transformou em coragem, a dúvida em convicção. Os discípulos se reuniam todos os dias, orando, esperando, lembrando das palavras do Mestre. Eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Pedro, que antes negara o Senhor, agora falava com autoridade. João, o discípulo do amor, escrevia com ternura e verdade. Maria, mãe, guardava tudo em silêncio, sabendo que as promessas estavam se cumprindo. A comunidade que havia nascido em meio à dor, agora florescia em fé. A noite havia passado. O amanhecer eterno havia chegado. O mar da Galileia. Certa manhã, os discípulos estavam à beira do mar. Tinham voltado a pescar, talvez tentando reencontrar a vida antiga, mas o mar estava vazio, nada pegavam. De repente, uma voz ecoou da praia: Lançai a rede do outro lado. Eles obedeceram e a rede se encheu de peixes. João olhou e disse a Pedro: É o Senhor. Pedro se lançou na água, nadando até a praia. Lá estava Jesus, sentado ao lado de uma fogueira, com pão e peixe sobre as brasas. Vinde e comei. Após a refeição, Jesus olhou para Pedro. 3 vezes perguntou: Pedro, tu me amas? E Pedro, chorando, respondeu: Senhor, tu sabes que te amo. 3 negações foram apagadas por 3 declarações de amor. A culpa deu lugar à missão. O homem que havia caído agora seria a rocha da fé. A missão eterna. Jesus reuniu todos e disse: Recebei o Espírito Santo. Soprou sobre eles e algo mudou para sempre. Agora, o Espírito de Deus habitava neles. Não mais apenas ouvintes da verdade, mas portadores dela. Não mais testemunhas do medo, mas testemunhas da vitória. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. O mundo havia tentado matar o amor, mas o amor agora estava espalhado em cada coração transformado. A Ascensão. Chegou o dia da partida. Jesus os levou até o Monte das Oliveiras, o mesmo onde havia orado em agonia antes da cruz. Agora o ar estava diferente. Não havia dor, apenas glória. O sol se punha, tingindo o céu de dourado. Os discípulos se ajoelharam e Jesus ergueu as mãos. Não temais, eu vou, mas o Consolador virá. E quando ele vier, vos encherá de poder. Enquanto falava, uma luz o envolveu. Ele foi elevado, suavemente para o céu. As nuvens o receberam, e o som de uma melodia celestial ecoou. Os discípulos ficaram olhando, até que 2 anjos apareceram e disseram: Por que olham para o céu? Esse Jesus que foi levado voltará,
assim como o viram subir. O amor que subiu voltará, e todo olho o verá. A transformação. Os discípulos voltaram a Jerusalém cheios de fé. Não havia mais medo, nem dúvidas, nem escuridão. O Espírito de Deus desceu sobre eles em poder. Línguas como fogo repousaram sobre suas cabeças e começaram a falar com ousadia. Pedro pregou e 3.000 se converteram. João curou enfermos. Tiago, Tomé, André, todos levaram o nome de Jesus aos confins da terra. Homens comuns se tornaram instrumentos do divino. O amor havia se espalhado e o mundo jamais seria o mesmo. A voz que atravessa os séculos. 2000 anos se passaram. Impérios ruíram, reinos se ergueram e caíram. Mas o nome de Jesus permanece. O sangue derramado no Calvário ainda fala. A cruz ainda ergue esperança sobre ruínas. E o túmulo vazio continua sendo a prova de que o amor venceu. A noite mais escura da humanidade foi o prelúdio da luz eterna. E essa luz continua acendendo corações até hoje. Não importa o quanto o mundo mude, o amor continua sendo a resposta. O chamado do amor. Agora, a história volta para você. O que você faz quando ouve o nome daquele que venceu a morte? O que significa para você saber que o amor desceu ao abismo por sua causa? O mesmo Jesus que caminhou sobre as águas ainda caminha sobre as tempestades da alma. O mesmo que perdoou Pedro ainda perdoa quem o negou. O mesmo que levantou Maria Madalena ainda levanta quem pensa que não tem mais valor. Ele está vivo, ele fala, ele chama pelo nome. Se essa mensagem tocou seu coração, escreva nos comentários: o amor venceu por mim. Deixe também o nome de alguém que precisa de esperança. Compartilhe essa história, porque a fé não é silêncio, é semente. E lembre-se, a noite pode parecer longa, mas o amanhecer sempre chega. O túmulo está vazio, a cruz está de pé, e o amor ainda reina.